Um voo doméstico na Noruega caminha para um desastre. Para! Para! É quando se começa a ficar sem opção. Nós vamos cair! Por que ele não conseguiu parar? Por que ele não parou? A cena terrível é captada por um vídeo amador. Olhem bem onde pisam. Encontramos pedaços de metal, mas nada além disso. Será que uma substância misteriosa revelou a causa? Eu acho que encontramos a prova. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. À beira do desastre. São 7h20 da manhã. Acima do litoral acidentado da Noruega, a tripulação do voo 670 da Atlantic Airways alcança a altitude máxima para uma viagem de 15 minutos. Atingimos 10.000 pés. Muito bem. Altitude máxima. Hora de começar a descer de novo. A Noruega tem muitas montanhas e fiordes. E se viajamos por terra ou por mar, a viagem pode levar horas até dias. Uma viagem rápida de avião de 15 ou 20 minutos percorre grandes distâncias no país. Nessa manhã, uma empresa petrolífera fretou o avião para levar um grupo de funcionários para o trabalho. Os primeiros operários embarcaram no aeroporto de Stavanger-Sola. A parada seguinte é na ilha de Stord, para pegar mais alguns operários antes de chegar ao destino final, Molde, no continente. Para Thor Johansen, era uma simples ida para o trabalho. Eu ia fazer um turno de 5x2. Ou seja, eu ia trabalhar durante 5 dias e ir para casa nos finais de semana. Para mim era um dia normal. Eles estão voando num British Aerospace 146, um avião de 4 motores perfeito para os campos de pouso remotos da Noruega. O avião 146 é um ótimo avião, muito fácil de pilotar. Sven Erik Strandberg pilotou o 146 na Atlantic Airways. Ele foi feito para aterrissar em pistas curtas e até pistas de cascalho. Já vamos ver a pista. Verifica o tempo. Nessa etapa da viagem, o comandante Niklas Jurhus, de 34 anos, está no comando. Ele é piloto comercial há mais de 10 anos. Controle, aqui é Atlantic 670. Como estão as condições do tempo? O primeiro oficial, Jacob Ewald, de 38 anos, está na Atlantic Airways há poucos meses. Ventos a 110 e 6 nós. Visibilidade de mais de 10 quilômetros. Ventos a 110 e 6. Atlantic 670. O tempo está bom. Era uma manhã de início de outubro. O céu estava sem nuvens, quase não havia vento. Um ótimo dia para voar. O avião estava voando normal. Nada que pudesse indicar algum problema. Tava frio, mas nada. Era bem cedo. E por isso eu estava de casaco. O aeroporto de Stord fica na ponta de uma ilha acidentada, com penhascos rochosos em 3 lados da pista. Ele fica no topo de uma montanha pequena. Digamos, o terreno em volta é bem íngreme. Há pouca margem para erro. Se o avião for além da pista, pode cair no mar. Ainda vamos para a pista 15? Ventos a 110 e 6 nós? Sim.
É só um vento de cauda. Vamos para a pista 33. Assim pousamos de frente. Tudo bem. Pouco antes do pouso, a tripulação faz uma mudança. Eles querem se aproximar de Stord pela pista sul, conhecida como pista 33, em vez de circular para pousar pelo norte ou pela pista 15. Controle, aqui é Atlantic 670. Queremos utilizar a pista 33. Afirmativo, 670. A pista está livre para aproximação visual. Pista 33. Já que eles vinham do sul, o pouso em direção ao noroeste era o mais conveniente. A aproximação em linha reta colocará o avião em terra em menos de 5 minutos. Qual a velocidade de pouso? Velocidade a 112 nós. A tripulação começa o momento mais atribulado do voo. Fixar a velocidade final. Eles precisam reduzir altitude e velocidade ao mesmo tempo. Velocidade fixada. Flaps 20. E preparar o avião para tocar o solo. Flaps 20. É hora de ativar os flaps e descer o trem de pouso, as rodas. Baixar trem de pouso. Trem de pouso baixado. Flaps no máximo. Flaps máximo. O voo 670 está a 1 minuto da pista. Situação estável. Temos velocidade de pouso. O piloto olha para fora e busca referências visuais. Ele verifica a velocidade para garantir que é ideal, não muito alta e nem muito baixa. E quando se aterriza num aeroporto como Stord, onde a pista é curta e a distância para parar é um fator importante, o piloto está concentrado no ponto em que vai tocar no chão. Reduzindo o empuxo. O avião toca o solo às 7 horas e 32 minutos. E spoilers? Sem spoilers. Eu notei que tinha alguma coisa errada. Frenagem total. Por que não estão reduzindo? Foi como quando você dirige um carro no gelo e pisa no freio, mas ele não funciona. Não está parando! A gente viu que o avião não parava. Ele estava indo rápido, muito rápido. Velocidade! Se o avião ainda assim não desacelera, você começa a ficar sem opção. O voo 670 está quase no fim da pista. Desesperado para parar a aeronave, o capitão Yorhus toma uma atitude drástica. Segure-se! Ele dá uma guinada brusca. Primeiro para a direita, depois para a esquerda, esperando parar. Os pilotos raciocinaram direito e até tentaram fazer a aeronave derrapar para aumentar a fricção entre as rodas e o pavimento. Para! Só para! Nós vamos cair! A única coisa que a gente pensa é que a gente vai morrer. Que é o fim.
Os bombeiros entraram em ação na hora. No aeroporto de Stord, os bombeiros correm para o fim da pista, onde o voo 670 desapareceu num penhasco. Os 2 pilotos estão vivos, mas um incêndio consome o lado direito do avião. Você tá bem? É, eu tô. Checklist de emergência. Eu desligo, ordene a evacuação. O intercom não funciona, eu vou lá. O procedimento é desligar os motores e ordenar a evacuação. Mas a porta da cabine não abre. A porta tá emperrada. Temos que sair! Temos que sair agora! Eu só pensava numa coisa. Eu tinha que sair do avião. Mas não vai ser fácil para os passageiros. As saídas da frente estão bloqueadas e andar até a porta traseira é como escalar um penhasco. Os passageiros tinham praticamente que subir uma colina para alcançar a porta, usando os assentos e descansos para dar impulso e poder alcançá-la. Os pilotos também têm problemas sérios. Um dos 4 motores do avião não quer desligar. A porta tá Não emperrada. consigo desligar o motor número 2. Atrás do motor, obviamente, é muito quente. Na frente do motor fica o sistema de aspiração que suga o ar para o motor para a compressão. Ou seja, a área ao redor do motor é muito perigosa. A gente estava no corredor, ouvindo os motores, certos de que a gente ia morrer quando pulasse para fora, atrás dos motores. Menos de 1 minuto depois do que parecia um pouso normal, as 16 pessoas a bordo lutam para sobreviver. A porta da cabine continua emperrada. Ei, temos que sair daqui. Os pilotos são obrigados a sair por uma janela lateral. Acima da janela tem uma corda que pode ser usada. A pessoa recosta, segura a corda e desce por ela. Na traseira do avião, Thor Johannessen finalmente encontrou a saída. Assim que ele sai, o avião é tomado pelo fogo. O interior pegou fogo, não dava para enxergar nada. Quando vi, eu estava do lado de fora. Eu nem pensei em ficar aliviado ou feliz. Tava cheio de adrenalina. Minha esposa. Tenho que ligar para minha esposa. Um habitante local grava a cena aterradora, enquanto o combustível queima descontroladamente. 5 equipes levam quase 2 horas para controlar o fogo. Eles tiveram que ficar na pista por muito tempo, jogando espuma e água para baixo, quase não alcançando o avião. 4 pessoas morreram. Os 2 pilotos sobreviveram. Thor Johannessen sofreu queimaduras dolorosas, mas podia ter sido muito pior. Eu estava de casaco. E isso evitou que meus braços ficassem muito queimados. Houve fatalidades trágicas, mas o fato de conseguirem tirar tantas pessoas do avião foi uma proeza que impressionou muita gente do ramo. Sven-Erik Strandberg falou com o comandante depois do acidente. Eu tentei reconfortá-lo, mas ele não falou muito. Eu não consegui parar. Por que eu não consegui parar? Ele estava em estado de choque e tentando entender o que aconteceu.
Horas depois, a Comissão de Investigação de Acidentes da Noruega, a IBN, chega ao local. Olhem bem onde pisam. Nós sabíamos muito pouco no início. Ouvimos que ele deslizou para fora da pista e acabou pegando fogo e que houve fatalidades. Foi quando soubemos que foi grave. Ao começar seu trabalho, os investigadores só têm certeza de uma coisa. Nós sabíamos que aquele avião não conseguiu parar. E tínhamos de investigar por que não conseguiu parar. Por que não parou. Não vai ser fácil achar a resposta. Para parar um avião, não basta acionar os freios. A ação aerodinâmica, as condições atmosféricas e vários sistemas mecânicos estão envolvidos. O que eles encontrassem precisaria passar por uma análise técnica detalhada para gerar conclusões pelo menos significativas. O voo 670 parou com o nariz para baixo e um lado apoiado na encosta íngreme. Vimos que deve ter sido um evento dramático. Os investigadores logo percebem que os destroços lhes darão poucas pistas. O avião teve uma boa parte da fuselagem completamente consumida pelas chamas. Na verdade, do avião não sobrou quase nada. Tudo era alumínio derretido. Nós, na verdade, só encontramos alguns parafusos e eixos de aço, sucata de aço e não tinha mais nada lá. A comissão é pressionada para descobrir a causa do acidente. O BAe-146 é considerado a máquina ideal para as condições difíceis de voo da Noruega. Se houver algum defeito oculto no design da aeronave, mais vidas podem correr risco. As caixas pretas são recuperadas rapidamente, mas foram expostas a calor intenso e fogo durante 2 horas, mais do dobro do que foram feitas para aguentar. Elas estavam muito queimadas, elas estavam chamuscadas. Muito estrago pelo calor na parte de fora. E elas mudaram de cor do vermelho normal para um preto acinzentado, o que indica que elas foram expostas a um calor intenso. Vamos torcer para o interior estar em melhor estado. Os investigadores mandam as caixas para análise torcendo pelo melhor. Nós mandamos as 2 caixas para a Comissão de Investigação de Acidentes Britânica. Eles são peritos na leitura das gravações. Por enquanto, a pista em si é o melhor indício que eles têm. Anotem tudo o que vocês virem. Nunca se sabe o que vai ser importante. Aquilo que nós vimos eram marcas. Eram marcas na pista que pareciam ser do avião acidentado. Isso era muito interessante. As marcas de derrapagem podem dar pistas importantes sobre o motivo para o avião não parar. Mas não vai ser fácil analisá-las. Quantos aviões usam esse aeroporto, afinal? Havia muitos sinais de derrapagem naquela pista. Então, ia ser difícil determinar quais aviões tinham deixado as marcas. Quando colhiam detritos da pista, eles notaram um detalhe preocupante com relação à superfície. A pista está úmida. Falta um item de segurança crucial. E não há ranhuras. As pistas modernas têm ranhuras especiais para escoar a água da chuva e ajudar a prevenir poças. Choveu em Stord na manhã do acidente. Uma pista molhada é mais escorregadia e aumenta o percurso para parar a aeronave. Não está parando! Será que uma pista muito molhada impediu que o voo 670 parasse? Nós vamos cair! Antes de cair no desfiladeiro rochoso,
Os controladores de tráfego aéreo do aeroporto de Stord não sabem explicar por que o voo 670 da Atlantic Airways caiu num desfiladeiro. O voo anterior não teve problemas. Um avião idêntico pousou em segurança na mesma pista 25 minutos antes do acidente. Sven-Erik Strandberg pilotava esse avião. Não estava tão molhado, só um pouco úmido. E nem notamos muito na aterrissagem. Não houve problemas. A ideia de que a pista molhada fosse a culpada não convence. Pode descrever como a aterrissagem pareceu para você? Mas os investigadores conseguem uma nova pista quando falam com os bombeiros que viram o voo 670 pousar. Vários deles dizem ter visto um rastro de vapor saindo das asas do avião depois que ele aterrissou. As testemunhas disseram ter visto redemoinhos nas pontas das asas da aeronave. Para nós, isso era uma prova de que os spoilers não estavam funcionando exatamente como deveriam. Quando o avião está no ar, as asas criam redemoinhos chamados de vórtices de turbulência. Mas só enquanto as asas estão gerando sustentação. Com o avião no ar, dava para ver essa fumaça em um tipo de redemoinho saindo das asas. O 146 tem 6 spoilers, que deviam se acionar na aterrissagem para reduzir a velocidade e ajudar o avião a permanecer na pista e parar. Assim que acionamos os spoilers, sentimos o avião afundar em direção à pista e acionamos os freios. Os spoilers do voo 670 não foram ativados? Pode ser uma pergunta difícil para a equipe responder. Os 6 spoilers do avião foram destruídos pelo fogo. Só sobrou isso? Examinando os destroços, não achamos interruptores, não achamos fiação, nós não achamos nada que nos ajudasse, mas sabíamos que os atuadores podiam nos dizer alguma coisa. Os investigadores dão sorte. Os atuadores que posicionam os spoilers estavam intactos. Muito bem, vamos ver o que eles nos dizem. Eles mandam as peças para um exame de raio-x no laboratório. É o atuador que movimenta o spoiler para cima e para baixo. É um tipo de macaco. Daí então, ele empurra os spoilers para cima e trava. O raio-x dos atuadores confirma a suspeita da equipe. Os spoilers não foram ativados. Sem eles, o voo 670 não tinha força suficiente para parar. É uma pista importante. Os investigadores se perguntam se encontraram a explicação para o acidente. Sem spoilers, eles precisavam de mais 40% de pista. Por segurança, o modelo Aerospace 146 pode parar sem spoilers, mas precisa de muito mais pista. Quando você sabe que vai pousar numa pista mais curta, tem que calcular a distância que você vai precisar. Qual é a extensão dessa pista? Talvez a pista de Stord fosse apenas curta demais para o avião parar sem esse equipamento crucial. A distância para parar é de 470 metros numa pista de 1.200 metros. Mas é um beco sem saída. Tinha um espaço para parar sem os spoilers. Na última parte da pista, por exemplo, a velocidade devia ser tão baixa que ter spoilers ou não ter spoilers não é importante. Então já sabíamos que tinha de ser outra coisa, além dos spoilers. Mas agora, esse é o mistério. Para! O que mais deu errado durante um pouso rotineiro que virou desastre? Nós vamos cair! Na busca por respostas para o acidente fatal no aeroporto de Stord, os investigadores têm uma testemunha vital.
o comandante Niklas Urhus. Nós tentamos entrar na cabine, mas a porta, ela não abriu. Não sei porquê. Tentamos de tudo, mas a porta não abriu. Ele relembra os últimos momentos horripilantes na cabine do avião em chamas. E seus esforços desesperados para abrir a porta e auxiliar na evacuação. Ordene a evacuação. O intercom não funciona, eu vou lá. A porta era um modelo novo, reforçada por medida de segurança. Não consigo desligar o motor número 2. E tentar abri-la com chutes à força não seria tão fácil quanto seria se tentasse isso com um modelo antigo. Ei, temos que sair daqui. Preciso que você relembre o que aconteceu antes. Para entender a causa do acidente, os investigadores precisam saber o que o comandante fazia na cabine antes de perder o controle. O que aconteceu quando o avião tocou o solo? Tá, bom. Assim que tocamos o solo, eu puxei a alavanca dos spoilers. Mas não funcionou. O comandante diz que tentou ativar os spoilers ao aterrissar. Spoilers. Sem spoilers. Frenagem total. Mas eles não foram acionados. E esse não era o único problema da tripulação. O sistema de freios também parecia não funcionar. Nós estávamos reduzindo a velocidade. Acho que podíamos ter parado se... Eu precisava de mais alguns metros. Certo. Obrigado, comandante. Ao falar com a tripulação, nós tivemos a indicação de que o freio pode ter falhado. Então, nós ficamos interessados em investigar o sistema de freios mais profundamente. Não está parando! Se o freio do voo 670 falhou, isso explicaria por que o avião não parou. Podia haver evidências para corroborar essa teoria no gravador de dados do voo. Mas a caixa preta quase derreteu com o fogo. O gravador era dos antigos e ainda usava fita. E a fita não conseguiu sobreviver ao calor. Só encontramos 3 pequenos fragmentos usáveis. Foi uma grande decepção. A investigação do desastre do voo 670 chega a um impasse. Praticamente não há provas concretas. Temos uns 3 segundos de dados depois do pouso e sabemos que a velocidade era de 20 nós perto do fim da pista. É tudo o que temos. Os investigadores precisam saber até que ponto o sistema de freios funcionou quando o avião aterrissou. Eles esperam descobrir com as marcas de derrapagem. Quando analisam os sinais na pista, eles percebem uma coisa estranha. Vocês já viram marcas de derrapagem dessa cor? As marcas de derrapagem normais são linhas pretas na pista. Mas essas tinham uma cor mais amarronzada. Era um tom marrom mais claro na pista. E outra coisa estranha, havia pedaços de detritos incomuns nas marcas. Tinha cheiro de borracha. Parecia com borracha, mas era macio e pegajoso. Os detritos pareciam ser dos pneus. Mas os investigadores não sabem por que eles teriam se desintegrado a esse ponto. Eu, particularmente, nunca tinha visto detritos de borracha como aqueles de uma pista antes. Era novidade para mim. Os investigadores colocam suas esperanças no gravador de voz da cabine. Muito bem. Vamos ver o que temos aqui.
O gravador de dados de voo não tinha conserto, mas os técnicos conseguiram recuperar a gravação da cabine. Atingimos 10 mil pés. O fabricante conseguiu restaurar a memória do gravador e recuperar a informação. E essa informação era ótima. Pode ser a última chance de solucionar o mistério. Já vamos ver a pista. Verifique o tempo. Eles tinham tudo, da decolagem até o acidente. Controle, aqui é Atlantic 670. Eles esperam que os sons revelem por que o voo 670 não reduziu a velocidade. É mais de 10 quilômetros a visibilidade. Vento a 110,6, Atlantic 670. Tudo rotina até agora. Eles não notam nenhum erro. A comunicação entre os pilotos era muito profissional e perfeita, exatamente como um piloto deve agir num voo como esse. Ventos a 110 e 6 nós? Sim. É só um vento de cauda. Vamos para a pista 33. Assim pousamos de frente. Tudo bem. Vento de cauda? Qual a velocidade de pouso? Velocidade 112 nós. Fixar velocidade final. Parece que eles projetaram a velocidade certa, mas o vento de cauda pode ter dado um impulso extra. O vento de cauda, em geral, afeta a distância para o pouso e vai aumentá-la um pouco. Ventos fortes atrás de um avião podem aumentar a velocidade de pouso e demora mais para desacelerar. Por isso, os pilotos preferem pousar contra o vento. Foi o que Sven-Erik Strandberg fez no dia do acidente. Eu dei a volta para aterrissar. Entrei pelo norte em direção ao sul, com um pouco de vento de frente. Controle, aqui é Atlantic 670. Os investigadores se perguntam se o vento de cauda destruiu a margem de segurança do voo 670, quando ele já tinha dificuldade para parar sem spoilers. Vento de cauda? Pode ser só isso? Os investigadores revêem o histórico do British Aerospace 146 e descobrem mais 12 acidentes em que o avião saiu da pista depois de pousar com vento de cauda. É um número preocupante. Certo. A pista está úmida. O vento de cauda é de 6 nós. Vamos tentar. Para saber mais, eles recriam o pouso do voo 670 num simulador. O aeroporto de Stord é bom. Está em boas condições. Pode ser um pouco difícil às vezes, quando está chovendo e tem vento do oeste. E reduzindo a potência? Eles querem saber se as condições daquele dia impediram a parada sem os spoilers. Não ative os spoilers. Pise no freio. Mas a teoria não se confirma. É isso. Parece que voltamos à estaca zero. Ficou dentro dos limites. Não havia problema para pousar com vento de cauda de 5 nós. Mesmo sem os spoilers para ajudar a reduzir a velocidade, o vento de cauda não era suficiente para empurrar o avião penhasco abaixo. Os investigadores continuam sem respostas. O que fez o voo 670 sair da pista e cair do penhasco? Nós vamos cair! A análise dos restos da fuselagem deu uma pista inesperada. A grande descoberta aconteceu quando começamos a remover os destroços. Um dos pneus do trem de pouso sobreviveu ao incêndio. Foi uma sorte. Os investigadores notaram que as beiradas do pneu de borracha tinham uma textura peculiar, como os pedaços de borracha que encontraram na pista. Mais borracha pegajosa. Um pneu interno do trem de pouso tinha uma área lisa, o que indicava que o pneu deslizou pela pista.
Dava para ver que ele esquentou muito. Então, esse calor acabou transformando a borracha. O fabricante do pneu deu uma explicação intrigante para a descoberta estranha. Aquaplanagem por reversão de borracha? Os pedaços de borracha pegajosos são o resultado de um fenômeno incomum que às vezes ocorre quando pneus de borracha esquentam por excesso de fricção. Vamos recolher um pouco disso. Se a borracha é arrastada por uma pista úmida ou molhada, a fricção pode gerar tanto calor que transforma a água numa lâmina de vapor que levanta o pneu da superfície. Uma pequena lâmina de vapor se desenvolveu entre os pneus e a pista, tornando muito mais difícil conseguir o retardo necessário para frear naquele momento. O calor extremo também desintegra a borracha e a torna pegajosa, como os fragmentos encontrados na pista. Parece que é igual. Era um exemplo perfeito do fenômeno que estava bem na nossa frente. O fenômeno também explica as marcas mais claras que os investigadores encontraram na pista. Nós vimos que aquelas marcas eram bem claras porque a lâmina de vapor limpou a pista. Tirou a sujeira da própria pista, o que facilitou podermos ver melhor as marcas que ficaram do trem de pouso. Ainda falta alguma coisa. Mas ainda resta um mistério. A aquaplanagem por reversão de borracha só acontece quando as rodas travam. É a única maneira de gerar fricção suficiente. O BAE 146 tem freios anti-travamento. E spoilers? Sem spoilers. Frenagem total. Os freios não deviam travar nunca. Mas foi exatamente o que aconteceu. Os investigadores precisam saber por quê. Os investigadores precisam de mais pistas. Eles voltam para os sons gravados na cabine do voo 670. Tudo bem. Comece, por favor. Nós não sabíamos o que havia acontecido mecanicamente na aeronave e tínhamos de utilizar outros meios. Temos velocidade de pouso. Reduzindo o empuxo. E spoilers? Espere, volte esse trecho. Vários controles na cabine fazem sons distintos quando os pilotos os movimentam. E spoilers? Os investigadores comparam a gravação da cabine com uma biblioteca detalhada de sons, esperando compreender o que aconteceu a bordo daquele voo. Aí. Esse clique é a alavanca dos spoilers. A técnica compensa. Eles conseguem identificar sons específicos, inclusive o clique da alavanca dos spoilers. Sem spoilers. Frenagem total. Ouvindo atentamente, eles logo identificam outro som, um que poderia explicar finalmente por que o avião não parou. Não está parando! Pare. Consegue identificar isso? O alarme sonoro indica que o freio de emergência foi acionado. De novo. Não está parando! Ouça os pneus. Primeiro o alarme do freio de emergência e depois a derrapagem. É uma grande descoberta. Tínhamos o alarme, que provava que ele acionou o freio de emergência. E logo depois disso, podíamos ouvir as rodas. O barulho das rodas está muito claro na gravação. Eu acho que encontramos nossa prova. Proteção antiderrapante de pouso pode não ser disponível. A distância para pouso aumentará em 60%.
Os investigadores descobrem que o sistema de freios de emergência do British Aerospace 146 não tem proteção antiderrapante. Foi a última peça do quebra-cabeças que nos informou da situação da frenagem. Situação estável. Temos velocidade de pouso. Reduzindo o empuxo. Os investigadores finalmente entendem por que o voo 670 terminou em tragédia. Eles tocaram solo aqui, mas a pista estava úmida e havia vento de cauda dando um empurrão extra. E spoilers? O comandante acionou os spoilers, mas eles não funcionaram. Sem spoilers. Frenagem total. Aqui, ele troca para os freios de emergência. Não está parando! E essa foi a gota d'água. O que significa basicamente que as rodas travaram, como acontece num carro sem freio antiderrapante. O destino do avião está selado. Nós vamos cair! Os investigadores acreditam agora que mesmo com a pista molhada, sem spoilers e com vento de cauda, o avião teria parado a tempo se não fosse o freio de emergência. Não está parando! Mas os pilotos não tinham como prever o resultado. Eles não foram treinados para um cenário tão improvável. Se há uma falha num momento crítico, como logo que o avião toca o solo, e os sistemas normais de desaceleração não funcionam, a pessoa automaticamente, quase que por instinto, passa para a próxima etapa. Aciona o freio de emergência. Segure-se! Você tem que parar a aeronave, e foi o que eles tentaram fazer. Mas nesse caso, a pista foi curta demais. No relatório final, a AIBN requisita mais treinamento para ajudar os pilotos a parar em segurança em situações similares. Eles também requisitam uma área de segurança maior ao redor das pistas, principalmente em aeroportos como o de Stort, cercados por terreno íngreme. Esse é o nosso objetivo. Todo acidente deve levar os padrões de segurança um pouco mais para a direção certa. Desde o desastre do voo 670 da Atlantic Airways, mudanças importantes foram feitas para que o pouso em Stort seja mais seguro. Hoje a pista é mais longa e foram adicionadas ranhuras para escoar a água quando chove. Ela tem 50 metros a mais do que tinha antes do acidente. Acho que teve resultados bem positivos, mesmo havendo o acidente. A tarefa principal é melhorar a segurança e também contar a história para que outros aprendam com os erros.